A paz do Senhor Jesus. Eu tomei a liberdade de usar alguns minutos para finalizarmos um assunto que iniciamos na primeira aula e não conseguimos fechar a contento. Veja que nós falamos a respeito de características importantes de um pregador, nós falamos a respeito da conceituação da homilética. Nós demos a definição de homilética e ainda ficou faltando a gente falar a respeito da importância da homilética. Então, eu quis gravar essa aula bônus, onde eu quero finalizar com essa questão da importância da homilética. Nesse sentido, nós temos pessoas muitas vezes que conhecem bastante da palavra de Deus, pessoas que têm facilidade em ler um texto e entender do que está se tratando aquele texto. Mas na hora de transmitir a mensagem contida ali naquele texto, a pessoa encontra dificuldade, a pessoa ela se vê limitada, talvez pelo uso de um vocabulário que transmita o sentido daquela mensagem, talvez pela forma como organizar aquela mensagem para poder transmitir e as pessoas receberem com clareza aquela mensagem. A homilética, ela se presta muito bem a este serviço. Através da homilética, com a utilização das ferramentas propostas pela homilética, a pessoa consegue organizar um sermão, uma mensagem, onde fica bem tranquilo essa troca entre o pregador e o público. O nosso público é muito importante. Então, nessa parte que a gente não chegou a ver, fala da importância da homilética. E a importância é justamente essa, fazer essa conexão, faz essa conexão entre o pregador e o seu público. Amém? Então, o propósito fundamental da homilética é auxiliar o pregador ou a pregadora, né? Nós estamos aí com algumas alunas, graças a Deus, que são todas muito bem-vindas, né? E certamente será bênção. Muitas vezes eu vou falar no masculino, não me dirigindo somente aos homens, tá? Mas falando de forma genérica, tá certo? Então, peço que as irmãs não fiquem aí chateadas quando eu não disser ela, não disser pregadora, tá? Porque a gente costuma falar da forma genérica, tá certo? Então, o auxílio ao pregador no ato da transmissão da mensagem de Deus, de maneira a revelar o máximo a verdade iluminadora. Então, quando a mensagem é bem colocada, bem organizada, ela tem uma sequência lógica, onde aquele pregador não abandona o texto lido, ele está sempre relembrando o texto que foi lido, para que fique aquela conexão, aí sim atinge o objetivo. E a homilética se presta muito bem a este serviço, tá bom? Então, é o principal, né? A homilética é o principal instrumento do pregador ou da pregadora para comunicar a palavra de Deus aos homens. E aí ele comenta dizendo que o pregador, ele parafraseia. O que é parafrasear? Parafrasear é você ler um texto e você, entendendo aquele texto, você transmite com as suas palavras, com as suas ideias. Então você interpreta aquilo que está escrito e traz o entendimento para o seu público. Isso é parafrasear. Tanto é que nós temos algumas Bíblias que não são nem consideradas Bíblias propriamente dita, tá? Por quê? Porque elas são paráfrases. O que é uma paráfrase? Uma paráfrase é uma Bíblia, no caso, né?
que aquele autor, ele leu o texto bíblico e ele coloca, não com aquelas palavras que estão no original, mas ele coloca com as suas palavras, a forma que ele entendeu, ele escreve ali. Então você, quando usa uma paráfrase, é importante você pegar uma Bíblia numa linguagem tradicional, tá? Que seja Almeida Revista Corrigida, que seja Almeida Revista Atualizada, tá bom? Uma King James, uma Almeida Corrigida Fiel, são Bíblias que têm mais uma proximidade com o texto original. Aí, para você usar uma paráfrase, você precisa ter a leitura também nessas Bíblias, porque é muito útil para você conhecer o texto mais próximo do original. E quais são as paráfrases, né? Eu estou até abrindo um parênteses aqui. Por exemplo, a Bíblia NTLH, que é Nova Tradução na Linguagem de Hoje, é uma paráfrase. A Nova Bíblia Viva é uma paráfrase. A Bíblia A Mensagem é uma paráfrase. Eu até tenho algumas aqui, eu tenho a Mensagem, essa aqui é a Bíblia A Mensagem, né? Eu ganhei essa Bíblia e é interessante demais. Ele pega um texto, você começa a ler, você não encontra o versículo exatamente como está nas Bíblias tradicionais, mas você entende que ele está explicando aquele assunto. É bacana, mas é bom você ter uma Bíblia tradicional, tá ok? Então, o pregador ou a pregadora parafraseia aquilo que ele leu. O que significa isso? Ele traz o entendimento. Esta é uma função muito importante do pregador. É muito importante. Por quê? Porque é importante o pregador explicar o texto. O que é explicar o texto? A gente ainda vai chegar exatamente nesse ponto, mas é ler, entender, para que possa explicar. Esta é uma função muito importante do pregador. E nós vamos aprender como fazer isso aí, tá bom? E ele finaliza aqui falando que Deus ele utiliza uma pedagogia interessante. Pedagogia fala de ensino. Como que Deus trabalha? Ele usa o homem para falar aos homens. Veja que Deus sempre se utilizou dessa ferramenta. Nós temos o ministério profético, onde Deus utilizou homens, né? Profetas, levantou diversos profetas para poder levar a sua mensagem aos homens. Então, os profetas, eles eram levantados para falar ao rei, que era o líder. Mas por que ele tinha que falar ao rei? Porque o rei, ele tinha uma função específica, que era fazer com que o povo obedecesse a Deus. Ele tinha que ter ao seu lado, no trono, ao lado do trono, ele tinha que ter uma cópia da lei. Uma cópia da lei de Deus. A lei de Moisés precisava estar ao lado dele. Isso está registrado na palavra de Deus. Isso ele tinha que ter ao lado dele, para que ele lesse ou alguém lesse para ele e ele seguisse aqueles preceitos. Então ele tinha uma função muito clara de fazer com que o povo obedecesse a Deus. Isso acontecia? Não, não acontecia. A grande maioria dos reis que nós conhecemos de Israel, eles desagradaram a Deus, esmagadora maioria. São poucos os reis que está escrito que eles agradaram a Deus, né? São poucos, infelizmente, tá bom? Mas teve alguns reis que agradaram a Deus, que foram servos de Deus e seguiram ali as recomendações. Bom, então aí depois ele vai falar a respeito do uso correto da homilética. Toda a ferramenta, se você utilizá-la sem a devida orientação, você torna algo engessado, algo chato. Se você pegar a homilética e usar ela simplesmente aquelas ferramentas de maneira a ficar aquele negócio quadrado, sabe, aquela coisa que você não sente uma naturalidade, isso não é bom.
O público, ele não sabe nada de homilética, ele não conhece essa ferramenta. Mas se você não estiver utilizando as ferramentas oferecidas pela homilética, o público vai perceber que o seu sermão está estranho, que a sua pregação está meio deslocado, não está aquele negócio cativante, gostoso, sabe? Onde você não consegue despregar o olho ali do pregador, 1 minuto, você está sempre ali atento, querendo acompanhar e fica naquela expectativa de onde ele vai chegar, é gostoso. Isso é importante, precisa acontecer, né? Então, através da homilética, isso acontece. E ele faz uma comparação que o público em geral, por exemplo, quando está ouvindo uma música, uma determinada música, né? No nosso caso, hinos, né? O público ele não conhece de música. Eu, pela misericórdia de Deus, estudei um pouco de música, eu conheço um pouco de música e eu consigo analisar a questão de tonalidade, de afinação, de harmonia. Eu consigo ter uma certa noção e analisar essas coisas, mas em geral as pessoas não conseguem. Mas a pessoa ela consegue observar quando alguém desafina. A pessoa ela consegue observar quando alguém se adianta ou se atrasa em relação ao andamento do instrumental. As pessoas não precisam ter estudo de música para ter essa noção. A mesma coisa se dá em relação à pregação. Não precisa ser um estudioso de teologia, da homilética, que é a parte específica que vai falar da pregação, não precisa ser um estudioso para poder perceber quando alguém não tem conteúdo, não se preparou direito, não está conseguindo transmitir aquilo que ele se propôs a transmitir. Então veja como é importante o estudo e o aprendizado da homilética, né? É indispensável. Você vai aprender que realmente faz toda a diferença. Então, quando o mensageiro trabalha seu sermão orientado pelas regras da homilética, é visto pelo público que ouve de forma diferente, vai perceber, vai sentir, né? Vai absorver a transmissão daquela mensagem e vai perceber que houve todo um preparo, né? Então, pregar já não é uma coisa muito fácil, já não é muito tranquilo. Agora, imagine, eu trouxe o exemplo do pastor, né, na primeira aula. Imagine o pastor que tem que pregar, 3 vezes por semana, né, que ele não tem outros obreiros que possam estar lhe auxiliando nessa tarefa. E ele prega sempre para aquele mesmo público. Imagina se ele não tem essa condição, esse preparo para produzir sermões e ele não consegue trazer ali coisas novas. Imagina o tédio, né? As pessoas já ficam mais ou menos imaginando, ih, que será hoje, hein? Hoje vai ser daquele jeito. Ah, meu Deus do céu, de novo não. É duro, é terrível. A homilética ela nos dá essa condição de ter um sermonário, né? Uma coleção de sermões para ocasiões diferentes, para momentos diferentes e não cansar o nosso público. Não cansar o nosso público, isso é muito importante, né? Então, o pastor que tem essa condição de se preparar, de ter esse conhecimento, ele vai ter sempre uma comida nova. Não vai ser um jogo da seleção brasileira que vai concorrer com a pregação dele. Não vai ser a novela das 8 que vai concorrer com a pregação dele. Não vai ser o frio, nem a chuva, nem o calor, nem a lotação, nem a baixa frequência ao culto que vai fazer as pessoas pensarem, ah, não, não vou. Ah, vai ser de novo aquele feijão com arroz. Né? Então, veja a importância de ter um preparo. É muito importante, faz toda a diferença, irmão. As pessoas vão ter desejo, meu Deus, a hora da palavra é a hora mais importante. Olha só que bênção. Por quê? Porque você sabe que vai ter uma pessoa preparada, uma pessoa que se empenha para poder transmitir o melhor
para você que vai estar lá ouvindo, né? E sendo alimentado, porque a palavra, ela é alimento. Agora, precisa esse alimento vir de forma que você consiga absorver e aquilo te trazer o renovo, né? Que vem através da palavra de Deus. E essa função do pregador é muito importante e faz toda a diferença, tá bem? Então, para ter, lógico, essa condição, né, ele finaliza falando que o pastor precisa estar sempre estudando a Bíblia, estar sempre orando, estar sempre buscando, né, estar sempre aprimorando-se para que tenha essa capacidade de nos trazer este ensino. Amém? Então, eu tive esse desejo de complementar a nossa aula primeira, né? E fica aqui até como aula 2. Eu vou colocar como aula 2, que seria uma aula bônus, tá? Fizemos até a página número 5. Então, na nossa próxima aula, nós já entraremos direto na página 6, falando a respeito da pregação. Vai ser bênção. Vem conosco, que Deus vai te abençoar grandemente. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus.